Áudio 21, capítulo 6, página 156, etapa 2 do método, que é esclarecer, esvaziando a caixa de entrada. Presumindo que você já capturou tudo que demanda sua atenção, seu trabalho agora é mergulhar fundo na caixa de entrada. Esvaziá-la não significa, de fato, cumprir todas as ações e todos os projetos capturados. Significa apenas identificar cada item e definir o que ele é, o que ele significa e o que você vai fazer com ele. Para uma visão geral do processo, talvez seja útil consultar o diagrama do fluxo de trabalho na página seguinte. A coluna central mostra todos os passos envolvidos no processamento e na decisão das próximas ações. Esse capítulo se concentra nos componentes da coluna central do diagrama, os passos que vão da caixa de entrada até a próxima ação. Você perceberá imediatamente a organização natural que resulta de seguir este processo para cada laço aberto. Por exemplo, se você pega alguma coisa na caixa de entrada e pensa, tenho que ligar para a Andréia para falar isso, mas tem que ser na segunda-feira, quando ela está no escritório. Então você adia essa ação e anota no seu calendário. Segunda-feira. Recomendo que leia este capítulo e o seguinte sobre como organizar suas ações antes que de fato comece a processar o que capturou na caixa de entrada. Talvez isso lhe poupe alguns passos. Quando treino pessoas nesse processo, sempre vejo um vai e vem entre o simples estágio de tomar decisões do processamento dos laços fortes e a tarefa mais complicada de descobrir a forma de introduzir essas decisões em seus sistemas particulares de organização. Muitos dos profissionais com quem trabalho, por exemplo, ficam ansiosos para sincronizar o smartphone com o aplicativo da empresa usado nos e-mails e agendamentos. A primeira coisa que temos que fazer depois de capturar tudo na caixa de entrada é nos certificar de que todos os usuários e softwares estão funcionando. Em seguida, limpamos em geral, imprimimos e apagamos tudo aquilo que já tentamos organizar nas listas de tarefas e colocamos na caixa de entrada. Então, estabelecemos algumas categorias de trabalho como telefonemas na rua, assuntos a tratar no computador. Quando começamos a processar a caixa de entrada, a pessoa pode ir direto para o computador e digitar as próximas ações no sistema que será utilizado. Se assim tiver certeza do que vai usar no sistema pessoal de lembretes, não se preocupe. Você pode muito bem começar com umas simples folhas soltas ou o que quer que seja usando para fazer listas. Sempre poderá melhorar as ferramentas depois, quando já tiver implementado o sistema. Diretrizes para o processamento. A melhor maneira de aprender esse modelo é colocando-o em prática, mas há algumas regras básicas a seguir. Processe o item que está por cima primeiro, processe um item de cada vez, nunca ponha nada de volta na caixa de entrada. Itens de cima primeiro. Mesmo que o segundo item seja um bilhete pessoal do presidente para você e o primeiro seja um lixo eletrônico, você deve processar o lixo eletrônico primeiro. Claro que estou usando um exemplo extremo, mas há um princípio importante. Tudo deve ser igualmente processado. O verbo processar não significa perder tempo com, significa apenas decidir o que um item é e qual a ação necessária e então despachá-lo adequadamente. De todo modo, você vai chegar ao fim da caixa de entrada o mais rápido que puder e sem lidar com nada dentro dela. Processar não significa perder tempo com. Identificar emergências não é esclarecer. A maioria das pessoas olha sua caixa de entrada física ou seu e-mail e procura as coisas mais urgentes, mais divertidas, mais fáceis ou mais interessantes para as quais lidar primeiro. Identificar emergências às vezes é bom e necessário. Também faço isso regularmente. Talvez você tenha acabado de voltar de uma reunião fora do escritório e precise participar de uma longa teleconferência que começará em 15 minutos. Então, verifica se não há nenhuma bomba prestes a explodir e se o cliente já respondeu ao e-mail aceitando a grande proposta. Mas isso não é processar sua caixa de entrada, é apenas identificar emergências. Quando você está no modo de processamento, tem que criar o hábito de começar do início e apenas analisar todos os itens, um de cada vez, na ordem. Assim que quebrar essa regra e passar a processar apenas o que quer,
em qualquer ordem, invariavelmente vai acabar deixando algumas coisas sem serem processadas. Desse jeito, não terá mais um funil funcional e tudo vai voltar para sua mesa, seu escritório e seu e-mail. Muitas pessoas vivem nesse modo de identificação de emergência, sempre distraídas com o que aparece na caixa de entrada e ficam desconfortáveis se não checam constantemente o conteúdo do computador e dos aparelhos móveis. Se elas confiassem que limpariam a caixa de entrada a cada 1 ou 2 dias, não deixariam se dominar pela necessidade de verificá-las o tempo todo. Pelo fim ou pelo início, teoricamente, você deveria virar a caixa de entrada para baixo e processar primeiro a primeira coisa que entrou nela. Mas desde que comece em alguma extremidade, vai até a outra, dentro de um tempo razoável, não vai fazer muita diferença. E se você vai tentar limpar uma grande quantidade de e-mails da caixa de entrada, descobrirá que é mais fácil começar pelo último que entrou. Porque muitas mensagens tiveram desdobramentos e você não vai querer responder a alguma coisa de forma precipitada antes de ter visto toda a discussão. A caixa de entrada é uma estação de processamento, não de armazenamento. Um item de cada vez. Ao processar a caixa de entrada, você vai perceber a tendência de pegar o item, não saber exatamente o que quer a respeito dele e então deixar que seus olhos vagarem por outro item bem abaixo da pilha e se engajar nesse. Esse item pode ser mais atraente porque você sabe imediatamente o que fazer com ele e não quer pensar mais sobre o que tem em mãos. Isso é perigoso. O que está em sua mão pode acabar indo para uma pilha de desprezo do lado da mesa porque você se distraiu com algo mais fácil ou mais importante. Pensar sobre as coisas que você acumulou geralmente não é algo natural e espontâneo. Você deve fazer um esforço consciente para se obrigar a pensar como ao fazer exercícios ou limpar uma casa. Muita gente também quer pegar a caixa de entrada, uma pilha de coisas, se sentar na frente delas e tentar lidar com tudo imediatamente. Embora eu entenda o desejo de lidar com um bloco grande, constantemente lembro as pessoas de pôr tudo de volta, menos o primeiro item. Concentrar-se em apenas uma coisa desperta a atenção necessária e uma tomada de decisão para cuidar de tudo. E em caso de interrupção, que é bem provável, não terá um monte de partes da caixa de entrada espalhadas fora dela e novamente fora de controle. A exceção multitarefa. Há uma exceção sutil à regra, um item de cada vez. Alguns tipos de personalidade, de fato, precisam desviar a atenção de alguma coisa por pelo menos 1 minuto, a fim de tomar uma decisão sobre ela. Quando vejo isso acontecer com alguém, permito que a pessoa pegue 2 ou 3 itens de uma vez durante o processamento. Assim fica mais fácil ela escolher a ação necessária. Lembre-se, a multitarefa é uma exceção e só funciona se você for disciplinado bastante para trabalhar cada item depressa e nunca adiar uma decisão por mais de 1 ou 2 minutos. Nada volta para a caixa de entrada. A saída da caixa de entrada é um caminho sem volta. Esse é o verdadeiro significado da velha advertência. Resolva as coisas de uma só vez. Embora lidar com as coisas apenas uma vez seja uma má ideia, também seria altamente ineficaz e improdutivo, já que a maioria dos itens com que lidamos não devem ser resolvidos na primeira vez que temos ciências deles. No entanto, o conselho é válido para eliminar o mau hábito de pegar as coisas da caixa de entrada, não definir o que significa ou o que fazer com elas e então deixá-las no mesmo lugar. Uma recomendação melhor seria, na primeira vez que pegar alguma coisa da caixa de entrada, decida o que fazer a respeito e para onde vai. Nunca devolva a caixa de entrada. Pesquisadores já comprovaram a existência da fadiga de decisão. Toda decisão que você toma, pequena ou grande, diminui um pouco a capacidade do teu cérebro. Não decidir a respeito de um e-mail ou qualquer outra coisa também é uma dessas decisões que acaba drenando um combustível psicológico. A pergunta-chave é o processar. Qual é a próxima ação? Você já entendeu o recado. Vai lidar com cada item
vai lidar com um item de cada vez, vai tomar uma decisão firme sobre a próxima ação de cada um deles. Pode parecer fácil e mas exige um raciocínio intenso e rápido. Na maioria das vezes não vai ser evidente e você terá que definir a decisão. Sou quase como um mosquito no campo de nudismo. Sei o que quero fazer, mas não sei por onde começar. Em relação ao primeiro item, por exemplo, você precisa ligar para alguém, preencher algum papel, encontrar informações na internet, comprar alguma coisa, conversar com o assistente, mandar um e-mail para o chefe, o quê? Se for uma ação, sua própria natureza vai determinar o próximo conjunto de opções. Mas e se você disser não há mesmo nada a fazer quanto a isso? E se não demandar ação? É provável que parte dos itens da sua caixa de entrada não demande ação. Há 3 tipos de coisas nessa categoria: lixo, itens de incubação e material de referência. No próximo áudio a gente vai detalhar o que é esses 3 pontos.